glória ao Espírito Santo. Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite, vamos transmitir a nossa pregação agora pelo nosso canal do YouTube. Glória a Deus. Muito obrigado, os irmãos, as irmãs que estão inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado pelo carinho. Continue ajudando esse ministério da palavra. Se inscreve lá no meu canal. Se você passar pelas nossas pregações ou algum louvor no YouTube, ajuda nós no ministério da palavra. Escreve lá, ajuda nós a continuar investindo na pregação, na palavra de Deus. Que Deus venha abençoar cada inscrito, cada inscrita. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Nessa noite estamos na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Nessa noite nós vamos aprender algumas lições com a primeira mulher que foi criada na terra, que é Eva. Então vamos agora orar, para que não seja eu falando da minha vida aqui no altar, mas que seja o Senhor que venha descer no altar e tomar a palavra, venha usar a minha vida, venha falar aos corações nessa noite. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Pai, que não seja mais eu aqui agora. Oh, aleluia, Senhor, que não seja Ramanderebrianda Labria Cerebrianda Labria Sei. Oh, que não seja mais eu, a mulher humana, falando da minha vida sobre o altar, no altar, falando do meu orgulho, do meu ego, do meu eu. Aleluia, mas eu convido Jesus para abrir os céus nessa noite, porque a tua palavra diz que aonde tiver um ou dois ou três que reunir no meu nome, ali eu estarei com eles. Eu te convido, Senhor Jesus Cristo, para que vem tomar o teu lugar, Jesus, aqui no altar da igreja. Vem tomar no teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar na porta da igreja. Toma o teu lugar na congregação. Oh, Senhor da glória, Rei da glória, vai entrando aqui nessa noite, vai descendo aqui nessa noite, vai enchendo as irmãs, vai me enchendo. Aonde a minha voz for entrar nessa terra, aonde um ser humano vai ouvir esta pregação, que ele venha crescer na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito Santo. Oh, e que teu Espírito venha tomar os corações sobre a terra, venha transformar, libertar, renovar e restaurar. Oh, aleluia, Senhor, nessa noite, enquanto eu prego, trabalha, Senhor Jesus, venha curar, venha libertar, venha renovar, venha batizar com o Espírito Santo. Vai colocando na frente da igreja o anjo de fogo, Miguel, arcanjo, com a espada de luz e a de fogo. Não permita que nada venha roubar a palavra de nossos corações. Não permita nenhum mal, nenhuma distração, Senhor. Aleluia, nessa noite vai tomando o poder da palavra. Oh, aleluia, unge cada vez mais nós aqui na tua presença, Pai. Oh, glória, 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 glória. Rebrianda, rebrianda, abracei. Oh, rebrianda, abraçuria. Oh, eu dou ordem agora ao mundo espiritual nessa noite, aos demônios, legiões, principado, potestade, dominadores, príncipe das trevas, ao nome de Jesus Cristo. Dobra o joelho na terra, todo mal agora, todo impedimento agora, toda barreira agora, dentro da igreja, na nossa casa, na parentela, aonde o nome de Jesus for,
pecado. Oh, rebianda labrandara sei. Ai, de comanda garaba comandaraba cheia. E o nome dele seja dado honra na terra. E o nome dele seja glorificado na terra. Que estremeça as almas, que os corações se quebrante, vida se entregue ao reino da luz, ao nome que é sobre todo nome, ao nome que todo joelho nessa terra se dobrará, toda língua vai confessar o nome. Jesus é neste nome agora. O decamandare balabaxere balabalabresei. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Onde meu Pai tiver um homem ou mulher de Deus, que ele seja tocado, cheio da tua presença, que as almas venham se libertar, se renovar. Oh glória! E o nome do Espírito Santo, o nome de Jesus, seja glorificado para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o Pai. Louvado seja o Filho. Vamos falar de Eva nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eva foi uma das primeiras mulheres que o Senhor criou na terra. Então nessa noite vamos aprender as lições sobre as qualidades de Eva e os defeitos de Eva. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis capítulo 2, o 3 e o 4 vai falar de Eva. A palavra de Deus vai falar que quando Deus ele criou o homem, Deus fez tudo ali naquele paraíso. Deus criou os animais, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, todas as maravilhas dele. Mas Deus viu que Adão naquele paraíso estava sozinho. Então Deus viu que ia haver uma solidão em Adão. Adão não tinha pedido para Deus que ele queria uma mulher. E Deus viu que não era bom Adão viver sozinho, porque todos os animais vinham ali, tinha uma fêmea. Para o cachorro tinha uma cachorra, para o gato tinha uma gata, para o macaco tinha uma fêmea. Então Deus viu que todos os animais do campo ali que ele criou, tinha a fêmea e o macho. E aí o Senhor viu que não era bom o homem viver sozinho na terra. Então eu e você, nós não precisamos ficar preocupados com quem Deus vai colocar do nosso lado. Porque Deus, ele sabe da nossa solidão. Desde a fundação do mundo, que Deus viu que não era bom o homem viver sozinho, a mulher viver sozinha. Então Deus vai colocar do lado de Adão. Não precisou Adão pedir. O Senhor mesmo viu aquela solidão. E o Senhor vai fazer uma companheira para Adão. E assim é para você, para mim, para os irmãos, para as irmãs. Seja na vida sentimental, seja nas amizades. Deus nunca vai te deixar sozinha aqui na terra. Às vezes não é só no casamento que Deus vai te dar uma companheira ou um companheiro, mas na vida espiritual. Às vezes Deus põe irmãs do nosso lado, irmão do nosso lado, que nos acompanha em oração. Então, irmãos, Deus nunca vai te deixar sozinha e sozinho. Nós devemos abrir nossos olhos e ver quem é a pessoa que Deus quer colocar do nosso lado. E honrar aquela pessoa, amar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa que está caminhando comigo e com você aqui na terra. Muitas vezes Deus está te dando alguém para você caminhar na terra, na igreja, na vida sentimental. Mas às vezes a gente está querendo outra pessoa. A gente muitas vezes não quer aquela pessoa que é simples,
que é humilde para andar com a gente. Muitas vezes a gente quer uma outra pessoa que é rica, que é bem-sucedida, que tem aparência, e desprezamos a pessoa simples, a pessoa humilde. Mas que nós venha ficar com os olhos abertos, atenta. Deus não deixa nós sozinhos aqui na terra. Ele sempre tem uma companhia para nós. E Deus viu que Adão precisava de uma companheira. É aí que vai ser criado Eva. A Bíblia vai dizer em Gênesis 2, versículo 18. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. Tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, ave do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não achava uma adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus formou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto deixará o varão seu pai, sua mãe, apegar-se a sua mulher, serão ambos uma carne, e ambos estavam nus. O homem e a sua mulher não se envergonhavam. Glória a Deus. Estamos vendo aqui que Adão colocou o nome de todo gado, répteis, todas as aves, tudo que havia naquele paraíso de Deus. Um lugar lindo, maravilhoso, onde Deus visitava Adão em todo entardecer. Era um lugar que Adão não precisava trabalhar. Ali tinha todo tipo de fruta, tinha a brisa do vento. E ali o Senhor viu que não era bom o homem estar sozinho. E enquanto Adão dorme, o Senhor vai lá e tira da costela de Adão e forma a mulher dos ossos da costela de Adão. Então nós vemos que qual é a função da mulher aqui na terra? A mulher foi formada para ajudar o homem. A mulher foi formada para andar lado a lado do homem aqui na terra. A mulher foi formada para ser uma adjutora, auxiliadora do homem. A mulher não foi tirada do pé do homem, e a mulher não foi tirada das costas do homem, não foi tirada da cabeça do homem. Aonde Deus tirou a mulher? Da costela, dos ossos do homem. Tudo isso mostra, irmãos, que nós devemos andar do lado dos nossos maridos, dos homens, do irmão, da irmã, do obreiro, do pastor. A mulher não pode querer ser aquela mulher que ela é a cabeça do marido. Ela não pode ser exaltada, querer passar por cima do seu marido, passar por cima do pastor, por cima das autoridades. A mulher também não pode aceitar ficar debaixo dos pés do pastor, debaixo dos pés do marido, debaixo dos pés do patrão. Não! A mulher foi criada para estar do lado do homem aqui na terra. E a Bíblia diz que quando Adão acorda, glória a Deus, que ele vê aquela mulher bonita no paraíso, Adão fica muito alegre, Adão fica feliz e ele fala: essa daí agora é uma varoa. E disse Adão: esta agora é osso do meu osso,
carne da minha carne, será chamada varoa, fêmea, porquanto do varão foi tomada. Então as mulheres, elas devem ser amadas pelos homens. As mulheres devem ser cuidadas pelos homens. O marido deve amar a esposa. O marido deve cuidar da esposa. E nós vemos que eu e você é a imagem de Deus. Nós não é uma qualquer. Nós é uma mulher que Adão, quando ele viu Eva, ele o amou de tal maneira que Adão foi enganado pela própria Eva. Então você que é casado, você que é homem, valoriza sua esposa. Tua esposa não é um lixo, tua esposa não é um resto, tua esposa não merece apanhar, tua esposa não merece estar debaixo dos teus pés, tua esposa não merece estar por cima de você. Tua esposa, Deus deu para ser varoa, para andar lado a lado, andar abre a fé. E as mulheres que querem ter um homem na vida, respeite o homem, não seja a cabeça do homem, também não esteja debaixo dos pés de um homem, mas Deus os colocou para andar lado a lado nessa terra. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Adão fala agora: deixará o homem a sua mãe e o seu pai. Quando chega uma certa idade, o rapaz e a moça, ele vai ter que sair debaixo da saia da mãe. Ele vai ter que unir a sua esposa. O esposo vai unir a esposa, irmão. E quando um casal se une, mãe e pai não devem estar no meio. Tem que cortar o umbigo. Você não pode estar mais intrometendo no relacionamento da sua filha, do seu filho. Hoje em dia tem muitos casamentos destruídos. Porque as pessoas, irmãos, elas querem pôr as guerras sentimental, quer colocar a sogra no meio, quer colocar o pai no meio, leva para o pastor da igreja, para a pastora as brigas dos casais, vai levando para os altares das igrejas e nós vamos administrando aquela sujeira e muitos descem à sepultura. Então, Adão vai dizer que ele vai unir a esposa dele. Quando o homem decide casar, agora é ele e a esposa. Os problemas dele com a esposa é lá na casa dele que ele vai resolver. A mãe e o pai não tem mais espaço para isso. Então, nós devemos aprender que Adão agora, ele disse que ele ia deixar tudo agora e apegar a Eva e amar a Eva, porque Eva era ossos dos ossos de Adão. Osso é resistente. Então a mulher, ela não é qualquer coisinha. A mulher não deve aceitar migalhas no relacionamento. A mulher não deve aceitar apanhar de marido. A mulher não deve aceitar ficar debaixo dos pés de um marido. Você vai ver um osso é resistente, um osso é duro. Deus não tirou nós de qualquer coisa, não. Deus tirou nós foi do osso. Alabandar abre a fé. Por isso a mulher tem que ter o quê? O Espírito Santo, para ela ter amor próprio. Porque a mulher que tem amor próprio, ela vai ver ela como uma imagem de Deus. Se ela é a imagem de Deus, ela não vai aceitar estar debaixo dos pés dos homens aqui na terra e nem por cima dos homens. Mas ela vai querer andar lado a lado, ombro a ombro com os homens, com o seu pastor, seu patrão, seu marido, com a pessoa que é seu amigo. Você não vai aceitar migalha. Você tem que ter amor próprio na tua vida e ter a paz. Então, aqui, essa é a primeira lição que nós vamos tirar de Adão e Eva. O homem foi formado para ter uma mulher. A mulher foi formada para ter um homem. O homem não nasce se não for da nossa barriga, da mulher. A mulher só gerou, a mulher só nasceu
porque foi tirada do homem. Então a mulher tem que respeitar o homem e os homens têm que respeitar a mulher. Não tem que colocar ninguém debaixo dos pés e nem humilhar. Deus usa a mulher, Deus usa homem e Deus usa mulher. Porque se não fosse as mulheres, os homens não teriam nascido. E se não fosse o homem, nós não existiria. Então tem que ter um respeito entre a mulher e entre o homem. Agora a Bíblia vai dizer que a segunda lição que nós vamos tirar da vida de Eva é que Satanás, quando viu que Deus criou uma mulher bonita, perfeita, a primeira mulher na terra, e recebe o nome de Eva, que quer dizer vida. Adão chamava Eva, Eva significa vida. Nós vemos que alguns casais chamam a esposa de vida. E Eva, ali uma mulher bonita, perfeita no jardim. Segunda lição que nós vamos aprender, que Satanás já tinha caído. Satanás já tinha sido expulso do céu, já era inimigo de Deus. Deus não perdoou Lucifer e a terça parte dos anjos. Arcanjo Miguel jogou a terça parte dos anjos para fora do céu. Por isso que nós chamamos Miguel aqui na igreja, porque Arcanjo Miguel é o anjo de guerra. Ele é o anjo que jogou a terceira parte, limpou o céu. Quando chama Miguel na terra, ai, 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 ai. Glória a Deus, Miguel é anjo de guerra. Ele não vai para qualquer lugar não, ele vai para guerrear. Então a palavra de Deus vai dizendo que, glória a Deus, que o diabo não perdoou, Deus não perdoou Satanás. E Satanás, ele sabia que Deus ia fazer algo bonito na terra, que era a criação do homem. E quando o diabo percebe que Deus criou a mulher e que o casal estava feliz, agora ele vai vir tentar a mulher. O diabo não tentou o macho, mas tentou a fêmea. Então nós vemos que os homens não caíram, quem caiu foi a mulher. Só que depois vai ter, a mulher vai contaminar o homem a queda. Então a Bíblia vai dizer que essa é a obra do diabo. O diabo é invejoso. O diabo vem para matar. O diabo vem para roubar e destruir. Satanás tem muita inveja da humanidade. Satanás tem muita inveja do ser humano. E quando ele viu que a primeira mulher era feliz no jardim, ele tenta a mulher. Nós sabemos que toda mulher é sensível. A mulher é mais iludida do que o homem. Mulher, ela age de coração. Homem é pela cabeça. E nós, mulher, é mais pelo sentimento. Então é onde Satanás pega as pessoas. Por isso que eu e você tem que ter cuidado com o nosso coração. Porque muitas vezes nós iludimos aqui na terra. E quando nós iludimos, quem é que está por trás das ilusões? É o Satanás que derrubou a primeira mulher. E os homens, eles já é mais de razão. Eles não é sentimental quanto a mulher. Então o diabo sabe que a mulher, ela tem esse vazio no coração. A mulher gosta de conversar. A mulher gosta de carinho. A mulher, e o diabo chegou ali no meio daqueles animais. O Satanás entra na cobra. O Satanás entra na serpente para tentar a primeira mulher que veio à terra, que foi chamada Eva, que representa vida. E Adão deu nome para ela de Eva. Então o diabo, com inveja daquele relacionamento que ela tinha com Deus e com o homem, nós sabemos que Satanás tem inveja de família, porque família é um projeto de Deus. Quem criou o casamento foi Deus. Quem criou a família foi Deus. Então Satanás, ele odeia a família, porque Deus, ele é família. Então o que ele faz no capítulo 3? Ora,
a serpente era astuta, mas que todos animaria do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. O 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Eva sabia da verdade. Eva sabia que Deus disse que não podia comer da árvore que estava no meio do jardim. Podia comer todas as árvores, menos da árvore do meio do jardim. Mas Eva, irmão, ela não obedeceu à voz de Deus aqui. Eva, ela deixou ser manipulada pelo diabo. Eva, ela foi seduzida. Eva estava insatisfeita. Quando Deus fala algo para mim, para você, que não é para a gente fazer aquilo. Quando Deus fala: eu não aprovo esse relacionamento, eu não aprovo esse casamento, eu não aprovo que você viaja e mora em outra cidade, eu não aprovo essa amizade, eu não aprovo esse emprego. Quando Deus fala comigo e com você que Ele não aprova algo na nossa vida, nós devemos baixar a cabeça e aceitar a vontade de Deus. Porque, irmão, se eu e você passar por cima, nós vamos ter as consequências. Eva estava insatisfeita. E o que o diabo pega o ser humano? Na insatisfação. Nós devemos ter cuidado quando nosso coração está insatisfeito. Porque muitas das vezes nós sabemos a vontade de Deus, mas a insatisfação vai trazer a ilusão. E a ilusão vai levar a queda. A ilusão vai levar à fatalidade. A palavra do Senhor vai dizer que por ela ainda ter dúvida que Deus está dizendo que ia morrer, se comer, se vai morrer, ela ainda teve dúvida. Então o diabo colocou dúvida em Eva. É o que nós vemos hoje em dia. E hoje, trazendo os dias de hoje, quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor, sabe que não pode fazer algo que não agrada a Deus, está fazendo, está praticando. Deus diz que não pode fazer isso e aquela pessoa está fazendo, está praticando, e ela acha que ela não vai colher, que ela não vai pagar o preço, mas vai pagar, porque o pecado afasta Deus de nós. Lá em Isaías 59 diz que Deus vira as costas para o homem que está pecando. O pecado afasta as pessoas amadas de nós. O pecado tira nós das pessoas amadas. E agora Eva, ela obedece, ela ouve o diabo. O diabo coloca na cabeça de Eva que é mentira de Deus. E disse o diabo no versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comer se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É assim que Satanás fala para nós. Não tem problema não. Seja um crente da igreja porta larga. Seja um crente que pode fazer tudo. Alabandar, abre a fé. Seja um crente que pode. Deus só quer o seu coração. Deus não está preocupado com suas atitudes. Deus não está preocupado com seu corpo. Deus não quer nada do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Somente vai na igreja e canta lá dentro, oferta divina, e quando você sair lá fora, vai viver o adultério, vai viver a fornicação, vai viver a droga, vai viver a bebida, vai viver a mentira. Quantos crentes estão dentro da igreja e tem essa vida? Sabe quem está por trás? Satanás manipulando o homem e a mulher. Pode ir na igreja, chega na casa, vai pro pecado, vai pro adultério, vai pra mentira.
mentira. O Satanás tem manipulado muitas vidas como ele manipulou a primeira mulher. Mas pode ter certeza, irmão, se não houver um arrependimento, misericórdia daqueles que brincam com o nome de Jesus aqui na terra, e Eva vai pagar um preço, vai ser expulsa do paraíso. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu, deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Ele amava tanto a mulher que tudo que ela fazia para ele estava bom. Então ele vai, pega aquilo que ela está dando e come, e nem tem consequência, nem consegue entender do preço que ele como marido e ela como esposa iriam passar. Então nós vemos aqui que o marido, ele tem que ser protetor. O marido, ele tem que proteger. O homem tem que proteger a mulher. Adão aqui, tudo que Eva fez para ele estava bom. E quantos maridos não é assim? O que a mulher fazer para ele tá bom. Às vezes a mulher está fazendo coisa errada dentro da casa dela, ela está mentindo, está enganando ele, está traindo ele, está roubando dele. E ele está achando que está às maravilhas. Não pode ser assim. Adão tinha que ter feito o papel dele. Aquela árvore era uma árvore que Deus já tinha falado para eles não comer. Mas Adão amava tanto a Eva que a ponto de comer uma árvore que Deus já tinha falado que não podia comer. Por isso eu e você tem que amar primeiro Deus. E o nosso marido, em segundo lugar, primeiro nós devemos amar a Deus. Eu e você tem que ter um compromisso, uma aliança com Deus aqui na terra. Porque se o nosso cônjuge fizer algo errado, eu e você não devemos acompanhar aquilo. Nós não devemos estar do lado acompanhando algo que é errado do nosso cônjuge, do homem, da mulher, seja quem for, irmão. Por mais que você ame alguém, mas se ela está praticando algo que é contra a palavra, você que é cristão, você não vai apoiar aquilo. Você não vai dar suporte para aquilo. Porque você tem que amar Deus primeiro. Você não pode querer achar que ela está fazendo algo que não agrada a Deus, você vai lá e dá apoio. Não. Você não vai fazer. E Adão caiu porque amava muito a mulher e deixou a palavra de lado. E hoje em dia, quantas pessoas, trazendo para os dias de hoje, têm amado mais as pessoas do que a palavra de Deus. Às vezes você está andando do lado de um irmão, uma irmã, um marido, um filho, uma filha, cheio de mentira, faz coisa errada. Você conhece a Bíblia e você está passando a mão na cabeça, dando todo o seu apoio. Você tem que se posicionar e dizer: isso é errado, isso não é certo, eu não apoio isso. E você tem que ficar com a palavra de Deus. E não ser manipulada pelo ser humano, porque o diabo, ele manipulou a Eva e Eva conseguiu manipular o seu marido. E os olhos foram abertos, conheceram que estava nu, cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu Adão, sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O 9. Chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde está? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi. Então, irmão, quando o homem e a mulher pecam, eles começam a esconder de Deus. Quando o homem ou a mulher começam a pecar, a gente vê no semblante deles que já não tem mais luz. Eles começam saindo da igreja e eles já não conseguem olhar mais no rosto do pastor. Quando o pastor prega, aquela pessoa já não consegue olhar ali direto no olho do pastor.
E foi assim que Adão e Eva fez, escondeu da presença de Deus. Deus passava todo dia no jardim, cuidando, olhando. E quando eles perceberam na viração do dia, eles esconderam. Então, uma das consequências do pecado é que quando eu e você entra para o pecado, nós vai querer sair da presença de Deus. E aí onde o diabo vai se alegrar. É aí que o diabo vai gostar, porque ele viu que você está com pecado, aí agora você já tem vergonha de ir na igreja. Você não vai querer ficar indo na igreja só ouvir a palavra, o louvor, a pregação. E aí que ele começa a se alegrar. Então essa é uma das consequências do pecado. Que quem comete pecado, irmão, ele não quer vir na igreja. Quem comete pecado não quer estar na presença de Deus, ele vai se esconder. E é aí que o diabo se alegra, porque ele sabe que é o seu valor, está na sua alma. E se você morrer no pecado, você não vai ter salvação. Então ele se alegra, porque ele sabe que é mais um que vai somar lá no inferno com ele. Então que eu e você venham obedecer o plano de Deus. Qual é o plano de Deus na sua vida nessa noite? Qual é o legado que Deus tem para a tua vida nessa noite? Se Deus quer que você na terra caminhe na fé, se Deus quer que você tenha santidade, se Deus quer que você ande no caminho estreito, vamos caminhar na fé, não vamos andar atrás de quem está duvidosos. Se Deus quer que eu e você ande em santidade, vamos nos manter em santidade. Se Deus quer obediência, vamos obedecer o plano de Deus. Porque se nós deixar o plano de Deus, certamente nós vamos se esconder, vai ter vergonha. Como muitos têm vergonha de estar na presença, de ter intimidade com Deus, porque está no pecado. Então, essa é a terceira lição que nós vamos tirar. Primeiro, que nós, as mulheres, é imagem e semelhança de Deus. Foi da vontade da Trindade. Eles disseram, façamos o homem. O homem não existe sem a mulher. E a mulher não existe sem o homem. 2, o homem e a mulher, quando crescer, vai deixar tudo. Pai e mãe, vai unir o seu marido, sua esposa. E ali ninguém pode intrometer, porque agora é um casal. E esse casal tem que andar junto, não tem que andar debaixo dos pés. E nem a mulher em cima da cabeça, nem nas costas, carregando o fardo do marido. Mas andar os dois, ombro a ombro. 3, ter cuidado, amar mais Deus do que os homens, do que as mulheres, porque Adão amou tanto aquela mulher que ele fez o que não podia ser feito. E quais serão as consequências? A Bíblia vai dizer que Deus veio e viu que eles estavam nus, e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? No versículo 11 do capítulo 3, tu dá a árvore que te ordenei que não comeste. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais que todas as bestas, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, pó comerá todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, irmão, Deus, ele foi tão maravilhoso, que mesmo que a primeira mulher, ela caiu, ela pecou, Deus ali, ele não desistiu de nós. Deus não desistiu da raça humana.
Deus vai preparar outro homem que vai ser Jesus para vir à terra. E esse Jesus não vai ser enganado pelo diabo. Deus vai preparar outra mulher que será Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher cheia da graça de Deus. Não foi uma princesa que teve Jesus, mas foi uma mulher simples da Galileia. Uma mulher que não ouviu, que quando estava grávida ela deixou até o noivo. O anjo Gabriel é que foi até José. Aleluia! Deus preparou uma mulher totalmente diferente de Eva. Uma mulher obediente à palavra. Uma mulher que quando o anjo chegou na presença dela e disse: Maria, tu és a escolhida para ser a mãe do Salvador. Aquela mulher disse: mas como se fará isto? E o Senhor disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e você receberá a virtude, e no teu ventre vai gerar o Salvador. Deus, Ele é fiel. Deus não anulou a promessa com a raça humana. Mesmo a primeira mulher caindo, mesmo o primeiro homem caindo, aleluia, porque Deus já viu tudo, Deus já sabe tudo. Para Deus nada é surpresa. Deus criou uma mulher bonita, Eva, a mãe de toda a humanidade, de todos os animais. Mas Deus, irmão, já sabia que Eva ia cair, Adão ia ser seduzido, mas Deus já tinha providência para a minha vida. Aleluia. Deus tem providência na tua vida nessa noite. Oh, irmão, irmã, não preocupe com o que o diabo tirou, não preocupe com o que o diabo tocou, não preocupe com a mão do diabo, porque a mão do Messias, ela é mais forte nessa noite. A promessa ainda está de pé. Aleluia, a promessa, Deus não anula o que Ele tem para nós, por causa da falha do homem, por causa da falha da mulher. E ali Deus faz uma promessa para Eva e Adão, que Deus ia trazer uma semente, e essa semente ia pisar na cabeça do diabo. Aleluia. Lá em Marcos 15 vai dizer que Jesus nos deu poder. Qual é o poder que você tem nas tuas mãos? Deus te deu poder, irmãos, para pisar nas trevas. Deus te deu poder, irmão, para pisar nas obras do diabo, para desfazer com tudo aquilo que é do Satanás. Quando você orar nas madrugadas, orar durante o dia, desfaz, pisa naquilo que é enganoso, pisa naquilo que é vaidade, pisa naquilo que é mentira. Você não tem que ter medo do diabo. É nas suas orações que você derrota o diabo. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa vingar de ninguém. Deus te deu poder, um poder na oração. Debaixo dos meus pés e debaixo dos teus pés tem fogo. E a Bíblia diz que através do nome de Jesus não tem legião, não tem principado, não tem domínio, não tem reino. E disse a mulher: multiplicarei a tua dor, tua conceição, com dor terá filho, teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, por isso a mulher tem dores para ter filho, dores no período menstrual, e o desejo sexual da mulher é para o teu marido, não é para os amantes. Não é para você ficar flertando na rede social com 2, 3 homens. Aleluia. Não é para ficar casando 2, 3, 4 vezes dentro da igreja. O teu desejo é para um homem só. Por isso a moça e o rapaz que teme a Deus tem que escolher muito bem o marido, para depois não ficar com essa palhaçada que está dentro das igrejas. Aleluia. Homens e mulher que brinca com casamento na terra. Conhece o homem hoje, já vai morar na casa, já engravida, já vai ter uma vida íntima, aí depois não dá certo com aquele homem, começa a repassar de marido a marido. A Bíblia diz que o meu desejo é para o meu marido. Então, se é para o meu
aleluia, nós estamos vivendo um tempo de vergonha dentro da igreja evangélica. Quantos pastores dentro da igreja casam 3, 4 vezes? Quantas missionárias casam 3, 4 vezes? Quantos diáconos? Quantos presbíteros? Quantos homens e mulheres que conhecem a palavra casando 3, 4 vezes dentro da casa de Deus? Quando a pessoa está na casa de Deus é diferente de estar lá no mundo. Lá no mundo está a ignorância. Aleluia. Mas na igreja, irmão, nós temos que respeitar. Então o desejo é para o teu marido. Então a palavra de Deus vai dizer, louvado seja o Senhor Jesus, que essa foi a função de Eva e de Adão. Eva e Adão foram expulsos do jardim. Foi viver a vida deles. Agora saiu da presença de Deus. Adão teve que trabalhar para comer, do suor do rosto. Saiu daquele jardim maravilhoso, onde tinha fruta, tinha brisa, tinha a presença de Deus. Então o pecado, irmão, separou isso de Eva e de Adão. Mas nós vemos que Deus perdoou a raça humana, que Deus vai trazer Jesus. Deus já trouxe Jesus, Deus trouxe Maria. Maria hoje é até idolatrada pela igreja católica, né? Porque Maria foi um exemplo de mulher para nós. Então, Deus já trouxe a promessa. Deus o perdoou, Eva e Adão, e expulsou para fora do jardim. Foi perdoado, mas teve as consequências. Quais as consequências? Temos dores para ter filho. Tem mulher que morre no parto, não aguenta ter um filho, morre no parto. O período menstrual, tem mulher que sofre com cólicas menstruais. Então a mulher, ela tem muitas dores, muito sofrimento. Tudo consequência do pecado da nossa primeira mãe. Agora a Bíblia vai dizer, para terminar a palavra, que Eva e Adão, o diabo tirou eles do paraíso. O diabo tirou as regalias de Eva e Adão. Mas Adão e Eva foi salvo. Adão e Eva, eles não parou a missão deles. Eles continuou povoando a terra. Nós não sabemos quantos filhos que Eva teve. Ela teve Caim, ela teve Abel. Ela teve 7 e nós não sabemos mais o resto que ela teve. Eva, depois que ela saiu expulsa, ela continuou a missão dela. Adão também continuou casado com Eva, continuou sendo pai, gerando filho. Então, nessa noite, nós não podemos sair da presença de Deus se o diabo tocou na nossa vida, se o diabo quis te destruir. Nós devemos ser como Eva. Eva teve a sua identidade restaurada. O diabo achava que por ele mexer com a cabeça de Eva, que por ele tentar Eva, que Eva ia parar de caminhar, que Eva ia separar de Adão, que Adão ia separar, mas Eva ia ficar cheia de mágoa e cheia de ódio. Não, eles saíram do paraíso, mas continuou vivendo a missão deles, ali obedecendo a Deus. E assim, irmão, tem que ser você. Nessa noite não importa, irmão, o pecado que você carrega, não importa a consequência, não saia da presença de Deus, não esconda de Deus, continue, mesmo que você estiver vivendo uma vida errada, vai para a casa do Senhor, adora o Senhor, obedece o teu Deus, que foi assim que Eva e Adão fez. Para terminar no capítulo 4, versículo 25 do capítulo 4. E tornou Adão conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim matou. Olha o que Eva passou. Eva passou por tanto sofrimento depois que ela saiu do paraíso. O próprio filho dela matou outro filho. Caim matou Abel.
Deus deu outro filho para Eva e Eva diz, ela agradeceu a Deus que ela agora deu outra semente. Eva não ficou amarga, Eva não ficou cheia de ódio, Eva não ficou aquela mulher paralisada, mas aqui ela louva a Deus porque ele dá um filho no lugar do filho que era Abel, que foi morto. Então, o que é que nós aprendemos com Eva? Que o inferno, o diabo, ele não conseguiu roubar de Eva a gratidão. E a gratidão está ligada com a salvação. Então eu e você devemos continuar agradecendo a Deus. Aqueles que caíram, estão em pecado, não devem fugir da casa do Senhor, não devem parar. Continue na igreja se você está em pecado. Você só não vai ficar no altar da igreja cantando, pregando. Mas chega na igreja, confessa para o pastor que você não pode estar fazendo a obra de Deus. Ali no momento que você está vivendo uma vida suja, mas não precisa fugir da presença de Deus. Então, essas são as qualidades de Eva. Que Eva, mesmo ela caída, ela não tomou raiva de Deus. Ela não teve ódio de Deus. Deus cumpriu a palavra. Ele expulsou Eva. Ele tirou Adão do paraíso. Eva viveu as consequências. Quando nós pecamos, nós vamos ter consequência. Porém, Eva não parou de frutificar. Eva continuou com aquele marido que agora tinha que trabalhar para suprir ela, os filhos dela. Eva continuou dando a luz a filho. E eu e você nessa noite não podemos parar a nossa vida por causa do pecado, por causa das consequências do diabo. Nós devemos caminhar até Jesus Cristo voltar, dando glória a Deus, agradecendo pelo presente. Eva também não ficou murmurando, ah, meu Deus,